Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Hora de Passar. Nesse programa, nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a acertar mais de 80% das questões das provas de concurso de técnico e analista judiciário em até 3 meses, mesmo que você nunca tenha estudado para concurso antes. Meu nome é Leonardo Carvalho, eu sou analista judiciário e o episódio de hoje é Apresentação do Método C2R1. Em primeiro lugar, nós devemos considerar o que é um método. O significado epistemológico da palavra método significa um processo de obtenção de conhecimento. Para quem não conhece, epistemologia é uma parte da filosofia que estuda o modo de obtenção do conhecimento. Dessa forma, traduzindo para a nossa realidade, método ou metodologia significa uma sequência de passos, de procedimentos que nós precisamos adotar para adquirir determinado conhecimento. Dessa forma, quando nós falamos em método de estudo, nós estamos falando sobre uma sequência de procedimentos e ações que devem ser adotadas pelo estudante para que ele possa conseguir obter um conhecimento. Então, o que não é um método? Você não terá um método de estudo quando você começar a estudar sem observar determinados critérios, determinados procedimentos que vão fazer com que você obtenha determinado conhecimento. E por que então você precisa de um método de estudo? Como nós vimos em outro vídeo, sem um método você não tem um planejamento. Nós vimos em outro vídeo que um planejamento exige duas coisas: a rotina de estudo e uma metodologia de estudo. E se você não tem um planejamento de estudo, das duas uma. Ou você vai se perder no caminho, que é uma das principais situações que levam o candidato à prova de concurso público a desistir desse propósito, ou então você vai demorar muito mais tempo para alcançar o seu objetivo, para alcançar a sua tão sonhada aprovação. Mas então você deve estar se perguntando o seguinte: mas eu não tenho um método de estudo para adotar. O que eu faço? Na verdade, existem vários métodos de estudos que já foram testados por diversos candidatos que já lograram êxito em vários concursos públicos, para juiz federal, para procurador, para analista judiciário, enfim. E na verdade, cada estudante, cada concurseiro elege um método, uma metodologia de estudo que seja mais adequada às suas necessidades. E aqui eu posso citar vários exemplos de métodos de estudos que as pessoas costumam adotar. Um deles, por exemplo, é estudar sublinhando ou grifando o material de estudo para uma futura revisão, ou então estudar fazendo pequenos resumos esquemáticos ou mapas mentais, também para possibilitar a revisão no futuro. A realização de exercícios é crucial na preparação para qualquer concurso público. Se você não faz muito exercício, você não tem como metrificar o seu conhecimento e, portanto, não tem como identificar aquelas matérias, aqueles assuntos nos quais você precisa se aprofundar. Então, a questão de fazer exercício é essencial para quem está se preparando para concurso público. Existem outras dezenas de métodos de estudo que já deram certo para vários candidatos. Então, na verdade, o que você precisa é testar um método de conhecimento que sirva para as suas necessidades, considerando as suas peculiaridades de tempo, de conhecimento prévio sobre a matéria. Enfim, todos esses fatores serão cruciais para que você possa identificar um método de estudo que se adequa à sua realidade. E aqui então eu vou citar o meu exemplo, o método que eu utilizei para passar nos concursos nos quais eu já passei na minha vida. O primeiro concurso público para o qual eu me preparei e fui aprovado foi o concurso de técnico judiciário. Como eu já falei em outro vídeo, eu vim da área da química. Eu fiz o curso técnico de química na minha adolescência, um curso de nível médio, mas um pouco depois de formado, eu identifiquei que eu precisava estudar para as carreiras de tribunal. E o primeiro concurso para o qual me preparei foi de técnico judiciário. Eu também já mencionei aqui em outro vídeo
que a primeira matéria que eu estudei foi língua portuguesa. Por quê? Porque eu identifiquei que para todos os concursos de nível médio, a língua portuguesa é essencial para a sua preparação. Na verdade, a língua portuguesa ocupa cerca de 30 a 40% das provas do seu concurso. Portanto, a preparação em língua portuguesa vai ser crucial não só para a sua preparação para o seu concurso público, como também para a sua vida, porque uma vez ingressando numa carreira pública, você vai necessariamente precisar usar o bom português para que você possa se destacar na sua profissão. Após o estudo da disciplina de língua portuguesa, que eu fiz de forma bastante aprofundada, eu comecei a estudar as disciplinas de direito que são comuns a todos os concursos de nível médio. Basicamente são direito constitucional, direito administrativo e para as carreiras de tribunais, de técnico e analista judiciário, também é necessário estudar as matérias de direito processual civil e direito processual penal. E após estudar essas matérias, eu passava a estudar as disciplinas específicas para o concurso que eu estava prestes a fazer. Por exemplo, se eu fosse me preparar para a prova de técnico judiciário dos tribunais de justiça, eu precisaria estudar as matérias de Código de Organização e Divisão Judiciária, o Estatuto de Servidores do Estado referente àquele tribunal, ou então, no meu caso específico, como eu estudei para a carreira de técnico judiciário da Justiça Federal, eu precisei ler algumas leis específicas, como, por exemplo, a Lei de Custas da Justiça Federal. Mas repare o seguinte, quando eu comecei a estudar para a carreira de técnico judiciário, eu não sabia nada de nenhuma das matérias. Ou melhor, a única matéria que eu trazia uma bagagem prévia era matemática e raciocínio lógico, que foram as matérias que eu consegui ter um bom aprendizado durante o meu curso técnico em Química. Mas para todas as demais matérias, tanto de língua portuguesa quanto de noções de direito, eu precisei estudar do zero. A cada disciplina estudada, a cada ciclo de estudo de uma determinada matéria sobre uma determinada disciplina, eu fazia exercícios de fixação. E para que servem os exercícios de fixação? O nome já diz, né? É para que a gente possa identificar eventuais erros que nós cometemos, seja de interpretação da questão, seja de apreensão do conteúdo, e esses exercícios de fixação também servem para que aquele conteúdo estudado seja armazenado na nossa memória de longo prazo. É essa memória de longo prazo que vai fazer com que a gente consiga resgatar todo o conteúdo estudado no momento da nossa prova. Após o estudo de todas as matérias, de todo o ciclo de matéria e de resolução das questões, eu passava a fazer simulados, porque o simulado vai identificar o seu conhecimento geral sobre todas as matérias do seu edital. E dessa forma você consegue identificar aqueles pontos fracos nos quais você precisa ter uma maior dedicação para que você possa elevar o seu nível de acerto das questões. E mantive essa metodologia, ou seja, de estudo de conteúdo no primeiro estágio e de resolução de simulados e revisões no segundo estágio, até a data da prova. Como resultado, eu obtive a aprovação no concurso de técnico judiciário do TRF da 2ª Região no ano de 1999, acertando 92% das questões, o que me permitiu passar em 13º lugar daquele concurso. Bom, logo na sequência eu fiz os vestibulares de Direito para as faculdades públicas, no meu caso fiz a UFRJ e fiz a UERJ, também adotando essa metodologia, ou seja, de estudo de conteúdo na primeira etapa e de revisão e aprofundamento na segunda etapa, e isso me fez passar na Faculdade de Direito nas duas universidades, sendo que para o UFRJ eu passei na primeira classificação em 13º lugar. Então eu ingressei na Faculdade de Direito no ano de 2000 e terminei a Faculdade de Direito no ano de 2005. A partir desse momento, então, eu comecei a estudar para os concursos que são privativos de bacharel em Direito, como analista judiciário, procuradorias
e defensorias públicas. Nesse momento, eu já trazia uma bagagem prévia daquilo que eu havia estudado na faculdade, ou seja, eu vi a maioria das matérias que eram cobradas nesse concurso. Porém, em determinadas matérias eu possuía alguma deficiência, como por exemplo direito penal e direito processual penal. Então, quando eu comecei a me preparar para as carreiras de analista judiciário, defensoria pública e procuradorias, eu precisei identificar aquelas disciplinas que eu possuía um rendimento menor do que o rendimento que eu tinha em outras disciplinas. E aí então qual era a minha metodologia? Eu precisava fazer um nivelamento dessas matérias. Então, eu fazia exercícios simulados com base em provas anteriores desse concurso para identificar quais eram aquelas matérias que eu precisava me aprofundar. E aí, durante a primeira etapa de estudo de conteúdo, eu priorizava essas matérias a fim de que eu conseguisse chegar pelo menos a 60% de acerto das questões referente a esse conteúdo. A partir do momento, então, que eu obtive uma média de 60% de acerto em todas as disciplinas dessas carreiras, eu passei então a focar no aprofundamento do estudo de determinadas disciplinas, de determinadas matérias que estavam jogando a minha média para baixo, ou seja, aquelas disciplinas que eu errava, eu precisava aprofundar o meu conhecimento sobre aquele assunto para que então eu elevasse o meu nível de acerto nessas disciplinas, nessas matérias, e com isso elevar o nível de acerto geral nas provas dos simulados. Então, a partir desse momento, eu passava a fazer ciclo de estudo específico sobre essas disciplinas, voltava a fazer simulados frequentes e mantive essa rotina de estudo até a data das minhas provas. Como resultado, eu obtive a aprovação no concurso de analista judiciário e execução de mandados, que é o oficial de Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e nessa prova eu acertei 94% das questões, o que me permitiu ser aprovado em 11º lugar desse concurso, o que aconteceu no ano de 2007. Então, qual é o maior erro do candidato ao começar a se preparar para uma jornada de estudo para concurso público? O principal erro é não saber o seu nível de conhecimento sobre as matérias. É muito comum para as pessoas que já contêm alguma bagagem de estudo acharem que já viram a matéria, que já dominam determinadas matérias, mas na verdade elas não conseguem medir precisamente o quanto elas conhecem dessas matérias. Portanto, a resolução de questões no início da preparação para concurso público daqueles candidatos que já tenham uma bagagem prévia é crucial para que ela consiga identificar os seus gargalos, os seus pontos fracos e assim fazer uma boa preparação para que possam acertar questões num nível que possibilite que ela seja competitiva para alcançar a aprovação em concurso público. Então, qual é o jeito certo para fazer um planejamento de estudo? Ou seja, qual é a metodologia adequada para que ela possa, então, iniciar a sua jornada de estudo? Como eu falei antes, não existe uma fórmula mágica. Na verdade, existem diversas situações, diversos métodos de estudo que deverão ser adaptados à realidade de cada candidato. Realidade de tempo, realidade de conhecimento prévio e realidade de preferência também, né? Em outro vídeo nós falaremos aqui sobre os vários métodos de resumo de conteúdo, né? Existem resumos esquemáticos, existem resumos a partir de fluxograma, existem mapas mentais, existe uma forma de resumir que a pessoa não faz um resumo, ela simplesmente grifa o material que está estudando. Todas as metodologias são válidas, desde que sejam feitas com eficiência. Então, o candidato precisa identificar qual é a metodologia que mais se adequa à sua realidade, né? Em outro vídeo desse canal, nós vamos abordar mais profundamente a questão dos resumos. Então, embora não exista um método perfeito ou um método que seja o método, que seja aquele
único método que possa ser utilizado pelos candidatos, eu venho aqui passar para vocês um método que eu utilizei para as minhas aprovações. E o método que eu utilizei para as minhas aprovações, ele tem basicamente duas etapas. A primeira etapa é a etapa de estudo de conteúdo. Nessa etapa de estudo de conteúdo, o candidato precisa adotar as seguintes ações. Nessa etapa de estudo de conteúdo, o candidato precisa, primeiramente, identificar a sua situação perante as matérias que são exigidas no seu edital. Então, há basicamente dois tipos de candidatos no momento em que começam a sua jornada para preparação em concurso público. O primeiro candidato é aquele que tem ciência, que não conhece nada sobre as disciplinas exigidas no seu edital. Então, para esse candidato, ele precisará estudar, na primeira etapa, todo o conteúdo do edital, a partir do seu material de apoio, das suas apostilas, para que então ele possa atingir minimamente 60% de acerto nas questões da prova. A segunda classificação de candidatos, ou seja, o segundo tipo de candidatos, é aquele que já traz uma bagagem prévia de estudo, seja porque estudou já para algum concurso público anteriormente, seja porque aprendeu esse conteúdo na faculdade de Direito. Então, para esses candidatos, o planejamento vai começar com a resolução de questões de provas que já foram aplicadas anteriormente para o concurso desejado, porque dessa forma ele vai conseguir identificar os níveis de acerto em todas as disciplinas e, além disso, identificar em cada disciplina quais são as matérias que eles precisam ter um aprendizado mais aprofundado a fim de elevar o seu nível de acerto para que em toda a prova ele consiga acertar mais de 80% das questões. Então, nessa etapa de estudo de conteúdo, o candidato vai precisar, primeiro, estudar conteúdo, né, a partir da sua apostila ou do seu material, do seu manual de estudo. Em outro vídeo deste canal, nós abordaremos mais profundamente critérios para eleger um material de estudo adequado para o seu concurso. Ao final de cada ciclo de estudo, de cada disciplina e de cada matéria dentro da disciplina, ele precisará fazer um exercício de fixação. Como eu já mencionei anteriormente, os exercícios de fixação servem para que você identifique eventuais pontos daquela matéria estudada que não foram corretamente aprendidas. E 2, a resolução de exercício de fixação permitirá com que você armazene aquele conhecimento estudado na sua memória de longo prazo. E a terceira ação dessa primeira etapa de estudo de conteúdo refere-se à resolução de questões de simulado. Os simulados eles vão servir tanto para você identificar qual é o seu nível de conhecimento geral sobre aquela matéria e também para apontar eventuais falhas que você tenha naquele determinado estudo, naquele ciclo de estudo que acabou de passar. Então, o simulado é muito importante e ele é a base do estudo por essa metodologia, porque é a partir dos simulados que você consegue metrificar não só o seu estado inicial de conhecimento sobre a matéria, como também a evolução do seu conhecimento ao longo da jornada de estudo de preparação para o seu concurso. Então, nessa fase inicial de estudo de conteúdo, os simulados serão feitos um a cada mês, justamente para permitir com que você tenha um mês de estudo de conteúdo e, ao final desse mês, ao realizar um simulado, você vai identificar a sua evolução no nível de acerto de questões das provas do concurso desejado. A segunda etapa dessa metodologia de estudo é a etapa de revisão. Nessa etapa de revisão, você provavelmente já terá conseguido obter mais do que 60% de acerto das questões de todas as disciplinas do seu edital. No entanto, 60% de acerto na questão não te garante ainda ser competitivo para uma vaga do concurso que você deseja. Você precisa, para isso, acertar pelo menos 80% das questões para que você possa se tornar competitivo
para o concurso para o qual você vai fazer a prova. Então, o objetivo da etapa de revisão é elevar o seu nível de acerto de 60% a 80% ou mais de acerto das questões dos simulados. E então essa segunda etapa de estudo, por essa metodologia que eu venho propor a vocês agora, é a revisão com base nas seguintes ações. A primeira ação é fazer a revisão do conteúdo estudado por meio da metodologia de resumo que você optou na primeira fase de estudo. Mais uma vez, eu ressalto aqui que nós teremos um vídeo específico para falar sobre as metodologias de resumo de conteúdo. Mas você pode optar, por exemplo, pela marcação do conteúdo de estudo, marcação seja sublinhando, seja grifando o material estudado, fazendo resumos esquemáticos, ou fazendo mapas mentais, ou fazendo fluxogramas, ou fazendo tabelas, enfim, existem várias formas de você resumir o conteúdo. E por que o resumo é muito importante? Porque na fase de revisão, você não vai ter tempo de reler toda a matéria e nem seria eficiente fazer isso. Na verdade, o resumo ele serve para que você consiga, a partir daquilo que você anotou durante a sua primeira etapa, a etapa de estudo de conteúdo, você usar gatilhos mentais que recuperem aquela informação que foi guardada na sua memória de longo prazo. Por isso que a utilização de resumo dos outros normalmente não funciona para você. Por quê? Porque o resumo dos outros é baseado em gatilhos mentais que foram utilizados pelo outro candidato. Então, nos seus resumos, você vai precisar usar gatilhos que te remetam ao conhecimento estudado no momento em que você revisar a matéria com base no seu resumo. A segunda ação que você vai precisar fazer durante a etapa de revisão é a leitura da lei seca. Por quê? A lei seca, ela basicamente vai conduzir todas as questões do seu concurso. As questões de concurso de técnico e de analista judiciário, você vai perceber que a maioria delas é baseada em lei seca. Aí você deve se perguntar, mas eu vou precisar ler toda a lei de novo? Nós vamos ter um vídeo específico sobre isso, sobre como ler a lei seca, mas eu já posso te antecipar aqui que na fase de revisão, o que você vai precisar ler da lei seca não é a lei toda, mas basicamente aqueles grifos, as anotações que vocês fizeram ao longo da sua primeira etapa de estudo, que é a etapa de estudo de conteúdo. Na etapa de revisão, você também vai precisar fazer simulados, mas diferentemente do que ocorreu na etapa 1, no estudo de conteúdo, o que você vai precisar fazer são simulados semanais. Por quê? Porque a partir dos simulados semanais, você vai identificar de forma mais imediata, a cada semana, o conteúdo que você vai precisar revisar na semana seguinte. Justamente você vai precisar revisar aquele conteúdo cobrado nas questões que você errou ou nas questões que você teve dúvida. Porque só assim é que você vai conseguir fazer o ajuste fino que vai te levar a acertar mais de 80% das questões, ou seja, que vai fazer com que você saia daqueles 60% adquiridos na primeira etapa de preparação para atingir um patamar acima de 80% das questões. É justamente por meio desse ajuste fino, ou seja, identificando as matérias, os assuntos sobre os quais você vai precisar revisar de forma mais aprofundada para que você possa, então, efetivamente apreender aquele conteúdo estudado. E por fim, na etapa de revisão, você vai precisar fazer estudos aprofundados daquelas matérias que você continua com dúvida ou eventualmente errando as questões. E se o seu material de estudo, ou a sua apostila, ou o seu material de apoio não for suficiente para sanar aquela dúvida, aí então se recomenda que você estude no livro, ou seja, pegue um manual da disciplina estudada, um manual de direito processual penal, direito processual civil, de constitucional, de administrativo, para que você então possa estudar especificamente e de forma aprofundada aquele tópico para o qual
o seu material de apoio, ou sua apostila, ou seu livro de resumo, não seja suficiente para levar você a compreender completamente aquele conteúdo estudado. Então, pessoal, essas duas fases, ou seja, a primeira fase de estudo de conteúdo e a segunda fase de revisão de conteúdo, é basicamente o que fundamenta o método que eu proponho agora. O método C2R1 parte da premissa de que você vai estudar 2 meses de conteúdo e vai fazer revisão durante 1 mês de estudo, ainda que você parta do zero, ou seja, que você não tenha bagagem inicial nenhuma sobre as matérias do concurso que você vai estudar. No próximo vídeo, nós vamos tratar mais profundamente das questões referentes ao planejamento da sua jornada de estudo com base nessa metodologia C2R1. Mas então, o que você já pode fazer imediatamente para começar a se planejar para a sua jornada de estudo? A primeira ação que você pode adotar é a leitura do seu edital. Ou seja, ali você já vai ser capaz de identificar todas as matérias, todas as disciplinas e os respectivos assuntos que serão cobrados no seu concurso. Uma outra ação que você já pode adotar também nessa etapa prévia de preparação do seu planejamento de estudo é identificar os materiais aplicáveis para o seu concurso. Nós falaremos em outro vídeo especificamente sobre critérios para eleger os materiais a serem estudados, mas eu aqui já posso adiantar que para a carreira de técnico judiciário, normalmente as apostilas das editoras mais conhecidas, elas são suficientes para uma boa preparação, de modo que você vai precisar aprofundar em outro material apenas alguns aspectos, alguns assuntos de determinadas disciplinas que não forem bem abordados por aquela apostila. Além disso, recomenda-se para estudo da língua portuguesa não fazer o estudo com base nessas apostilas. Para um estudo eficaz da língua portuguesa, você vai precisar adquirir uma gramática e de preferência voltada para concurso público e que tenha dentro da sua abordagem um conteúdo específico sobre interpretação de texto. Por quê? Porque a interpretação de texto vai ocupar 50% das questões das provas de língua portuguesa do seu concurso. Normalmente, a língua portuguesa ocupa de 30% a 40% de todas as questões da sua prova. Só que dentro da matéria de língua portuguesa, você encontrará a metade das questões falando sobre interpretação de textos, às vezes mais de um texto, e a outra metade referente às questões gramaticais. Então, é crucial que você escolha uma gramática voltada para concurso público e de preferência com ênfase em interpretação de texto. E a terceira ação que você precisa adotar para que você comece a fazer um bom planejamento para a sua jornada de estudo é olhar para a sua rotina e ver quanto de tempo disponível você pode dedicar ao estudo para concurso público. Em outro vídeo, nós já tivemos a oportunidade de falar que muitas vezes o candidato alega que não tem tempo para estudar. Mas se esse candidato olhar com bastante clareza de propósito e, sobretudo, objetividade, ele vai conseguir identificar que muito do seu tempo diário é dedicado às coisas que não são prioridade, né? Assistir TV, acompanhar redes sociais, enfim, fazendo outras coisas que não levem ao seu objetivo. Aqui, mais uma vez, eu reforço que a gente não está propondo que você deixe de fazer coisas essenciais, como trabalhar, como cuidar da sua família, para estudar. Não é isso. Mas existem outras coisas que você pode deixar de fazer para priorizar o estudo para concurso público. Então, a partir do momento em que você identificar os materiais de estudo que são aplicáveis para o seu concurso, ler o edital do seu concurso e identificar a quantidade de tempo disponível para preparação para o seu concurso, você vai poder conjugar todos esses fatores para fazer um bom planejamento para a sua jornada de concurso. No próximo vídeo que nós postaremos nesse canal, nós vamos mostrar para você como conjugar todos esses fatores
para que você possa fazer um bom planejamento de estudo, para fazer um cronograma de estudo que vai permitir que você acerte mais de 80% das questões de prova do seu concurso em até 3 meses de preparação, ainda que você nunca tenha estudado para o concurso antes. Então, se você gostou desse conteúdo, dê o seu like aqui embaixo, ative as notificações, se inscreve no canal e nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.